Então, agora nós vamos conversar sobre o vírus da cinomose. Então, a cinomose ela é caracterizada como sendo uma doença infecciosa, causada por um vírus que tem característica de ser extremamente grave por ter uma característica multissistêmica. Então, a gente vai ver lá na patogenia que o vírus da cinomose ele é capaz de causar lesão em diversos órgãos do sistema orgânico dos cães. É uma doença extremamente contagiosa, então a transmissão acaba sendo muito facilitada e acaba, por ser excretada principalmente por vias de aerossóis, ela tem essa característica de ser extremamente contagiosa e acomete principalmente animais jovens, né? Então, de 4 a 6 meses de idade, principalmente não vacinados. Então, aqui a cinomose, ela também é prevenida com a utilização de vacina. E por ter essa característica de ser muito contagiosa, a susceptibilidade nos animais jovens, né, com a janela de imunidade deficiente, acaba sendo muito grande. O vírus da cinomose, ele não infecta apenas cães domésticos, tá? Então, além dos cães domésticos, outras espécies, como silvestres, também são susceptíveis. Então, por exemplo, alguns animais silvestres, como os lobos, guaxinim, gambá, coati e até mesmo grandes felinos, como o leão e o tigre na vida selvagem. Então, o vírus causador da cinomose é o vírus da cinomose, tá? Ele é um vírus envelopado da família Paramoxiviridae do gênero Morbillivirus, que é o mesmo gênero do sarampo. E ele é um vírus extremamente patogênico, que pode causar, então, lesão tanto em sistema respiratório, gastrointestinal e neurológico. Então, toda a apresentação clínica do paciente com cinomose vai acometer, então, sinais de todos esses sistemas. E o vírus, ele tem principalmente um neurotropismo, ou seja, ele tem predileção por células do sistema nervoso central. Então, é o local que ele quer chegar para fazer sua maior replicação viral. Então, além de ele causar lesão em sistema respiratório e gastrointestinal, o principal foco dele é o sistema nervoso central. A transmissão do vírus da cinomose é extremamente facilitada. Então, qualquer tipo de secreção e excreção do animal infectado é capaz de transmitir uma alta quantidade de partículas virais. Então, secreções nasais, orais, inclusive pela urina e pelas fezes, sendo que a urina é o local de maior eliminação viral, é o local que tem a maior carga viral disseminada. Então, o animal ele pode se contaminar tanto com contato direto com as secreções de um animal infectado, principalmente pela via aerossol, então apenas estar próximo de um animal infectado já é suficiente. Além disso, infecção indireta através de fomites contaminados, né? Então, bebedouros, comedouros, gaiolas, caixas de transporte. E a gente também pode ter aqui no vírus da cinomose infecção transplacentária. Então, se a fêmea se contamina com o vírus da cinomose, principalmente lá no terço final da gestação, a gente vai ter o nascimento de natimortos ou nascimento de animais que carregam já as partículas virais. E eles vão morrer logo em seguida. A transmissão ela é facilitada, principalmente em animais que vivem nesse tipo de situação, então ambientes mais fechados, que estejam contaminados e com acúmulo de animais. Então, é muito comum, né, esses animais eles serem muito suscetíveis à infecção por conta do contato com vários animais em um local geralmente fechado, com baixas quantidades de higiene, né, baixas condições de higiene. Então, esses animais eles são a espécie mais suscetível. E nesses ambientes, né, principalmente que estão fechados, com condições ideais de temperatura e umidade para o vírus se replicar, a gente acaba tendo uma excreção bem prolongada do vírus. Então, são ambientes que tornam essa contaminação muito suscetível. A apresentação clínica da doença, né, se o animal ele vai apresentar as 3 formas da doença, né, com sinais neurológicos, gastrointestinais e respiratórios, vai depender muito da patogenicidade da cepa viral que o animal se contaminou, né? Então, qual a capacidade daquela cepa de causar lesão,
A idade do animal, então, quanto mais jovem o animal se infecta, mais grave vai ser a apresentação clínica, e também o status imune, né? Então, aqui, a questão imunológica, ela vai ser um deflagrador importante da apresentação clínica da doença nos cães. Essa imagem, ela é uma imagem muito clássica, né, do vírus da sinomose. Então, se você digitar sinomose canina lá no Google, é essa imagem que vai aparecer, tá? Porque ela demonstra exatamente, né, a característica multissistêmica de infecção pelo vírus da sinomose. Então, a gente vai ter todo o sistema respiratório acometido, o sistema gastrointestinal e o sistema neurológico. Então, o animal ele se infecta através, inicialmente, com o contato com secreções ou aerossóis de outro cão infectado. O primeiro local de replicação é já logo no epitélio nasal, né, ou oral, e nos macrófagos da região, então a gente já começa a ter um início de resposta imune acontecendo. E depois ele se replica em órgãos linfóides e vai causar, então, a viremia. O vírus ele vai chegar, então, na corrente sanguínea sistêmica. A partir da primeira viremia, a progressão da doença vai depender muito do sistema imune do animal. Então, se esse animal ele tiver, nesse momento, uma resposta imune celular e humoral adequada, né, que o sistema imune dele esteja apto a enfrentar essa primeira viremia, o animal ele vai apresentar a forma subclínica da doença. Então, a gente vai ter uma melhor defesa do animal e o vírus ele não vai conseguir, então, causar tanta lesão, né, nos órgãos, não vai chegar ao sistema nervoso central e o animal vai ter uma doença subclínica. Agora, se esse animal estiver numa janela de imunodepressão, né, janela imunológica baixa, ou então vivendo num daqueles ambientes, né, cheios de animais, com baixas condições de higiene, ou que tem alguma doença, né, por exemplo, um cão idoso que não é vacinado e que tem alguma neoplasia, ele também acaba sendo susceptível à infecção. Então, algum fator de imunodepressão presente, esse vírus ele vai ser capaz de fazer uma viremia secundária e daí sim a gente vai ter a doença na sua forma clínica, podendo então ter lesão em qualquer um daqueles órgãos na característica multissistêmica do vírus da sinomose. Lembrar que, independente do animal estar com doença de forma clínica ou doença subclínica, ambos podem transmitir também, tá? Então, a partir da viremia secundária, o animal com imunodepressão, a gente vai ter a disseminação viral multissistêmica. Então, o vírus ele vai se replicar na pele e no sistema oftálmico, no sistema respiratório, no sistema gastrointestinal e principalmente no sistema nervoso central. Existe uma correlação, né, com o vírus da sinomose e etapas da doença. Então, por exemplo, o primeiro estágio são lesões no sistema gastrointestinal, o animal tem vômito, diarreia. Um segundo estágio, ele vai começar a ter apresentação respiratória, então tosse, secreção nasal. E por último, né, ele vai ter sinal clínico no sistema nervoso central. Então, tem muita gente que compara que quando o animal está com sinal clínico no sistema nervoso central, já é o estágio final da doença, né? O vírus ele já passou por todos esses outros sistemas e agora ele está na fase final, não tem mais o que fazer. Mas não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Então, depende muito do sistema imune do animal. Então, esse animal ele pode começar a ter sinais do sistema nervoso central por primeiro, antes mesmo de apresentar doenças no sistema gastrointestinal e do sistema respiratório, assim como ele pode ter só doença do sistema respiratório. Então, isso não é uma regra, tá? A doença acontecer nesses tipos de estágios. Depende muito do sistema imune do animal que foi acometido. Então, vamos falar sobre os sinais clínicos de cada sistema, né, da infecção em cada sistema. Então, o animal com doença dermatológica, né, os sinais clínicos da pele, ele vai apresentar principalmente presença de pústulas abdominais, então, grave infecção, piodermite superficial da pele por conta da baixa imunidade, hiperqueratose de nariz e de coxim, por conta da replicação viral nesses locais, a gente acaba tendo um aumento da descamação e, consequentemente, a gente tem essa hiperqueratose. Então, é muito comum que os animais apresentam essa característica nos sinais clínicos. O animal ele também vai apresentar muita secreção ocular, tá? Geralmente é uma secreção
muito mucosa, com presença de pus, por conta da capacidade do vírus de se replicar nas células da conjuntiva e causar ceratoconjuntivite seca. Então, são sinais clássicos da doença da sinomose em cães. O VIH também pode estar presente por conta da deposição de imunocomplexos devido à alta resposta imunológica que esse animal acaba apresentando. Com relação ao sistema respiratório, uma secreção nasal mucopurulenta. Então, os achados clássicos da sinomose em cães são pústulas abdominais, hiperkeratose de focinho e de coxins e secreção ocular e secreção nasal em grande quantidade, né? Então, muitas vezes essa secreção ela fica muito acumulada aqui porque ela acaba sendo muito intensa e o animal ele pode até apresentar dificuldade para respirar por conta desse acúmulo de secreção nasal. A tosse, né, inicialmente ela é seca, que pode se tornar produtiva por conta de uma pneumonia que o vírus da sinomose é capaz de causar, pode ter presença de dificuldade respiratória e o animal ele fica muito suscetível a desenvolver pneumonias bacterianas secundárias por conta da destruição, né, das células respiratórias e diminuição da imunidade respiratória. E com relação ao sistema gastrointestinal, a gente vai ter então um animal com vômito, anorexia, inapetência e diarreia. E nesse caso, o vômito e a diarreia eles também podem ser sanguinolentos, que o principal diferencial então aqui vai ser a parvo, né? Então, às vezes o animal com sinomose ele chega apresentando só vômito e diarreia. E também é uma diarreia caracterizada por presença de sangue digerido, como na parvo. Então, um dos principais diferenciais para filhote apresentando vômito e diarreia sanguinolenta, além da parvovirose, também é a sinomose. E os sinais clínicos do sistema nervoso central, eles vão acontecer muito frequentemente de uma forma muito grave, muito aguda. Então, o animal ele pode começar a apresentar sinais neurológicos de um dia para o outro. E as lesões, elas são multifocais. Então, o vírus ele tem capacidade de causar lesão em encéfalo, cérebro, medula, cerebelo e via óptica. Então, a gente vai ter várias lesões, geralmente generalizadas, do sistema nervoso central. Então, desde alterações neurológicas centrais, assim como também tetraparesias, paralisias de membros pélvicos, entre outros. E a lesão que o vírus causa é uma desmielinização e encefalomielite. Então, uma inflamação importante do sistema nervoso central. Então, o animal ele vai apresentar ataxia, inclinação da cabeça, andar em círculos, nistagmo, mioclonias, né? Então, as mioclonias, contrações musculares involuntárias, são extremamente características do vírus da sinomose. Eu trouxe um vídeo, deixa eu ver se ele vai aqui. Então, aqui, ó, um animal apresentando mioclonia generalizada. Então, vejam, é caracterizado por esses espasmos musculares contínuos, que não cessam. Então, pode ser generalizado dessa forma, mas também pode ser focal. Então, principalmente em região de face, em músculos mastigatórios, os animais, eles normalmente apresentam. E essas mioclonias, elas podem permanecer depois como sequelas, né? Do animal que se recupera, o animal ele pode apresentar mioclonia para o resto da vida como sequela. Além das mioclonias, convulsões, tremores, vocalização, alteração de consciência e até mesmo, então, paresia ou paralisia de membros, que daí já caracteriza uma doença muito mais grave, que o animal ele perde total a capacidade de andar, de se locomover, ele acaba se urinando, se defecando e também não tem mais capacidade de ir sozinho para se alimentar. Então, o vírus ele acaba causando muito sinal clínico neurológico, são sinais super agudos que progridem de uma forma muito rápida e muito importante. O diagnóstico da sinomose ele vai se basear principalmente no histórico das manifestações clínicas, lembrar de sempre diferenciar da parvovirose. As alterações de hemograma elas são muito prevalentes, então o vírus da sinomose ele acaba destruindo o sistema imune normal do animal. Então, é comum que o animal apresente linfopenias importantes, né? Então, diminuição de linfócitos muito importante, com diminuição de neutrófilos, leucócitos totais. No esfregaço sanguíneo, a gente pode ter a presença do corpúsculo de Lenz, quando a doença está na fase aguda, né? Então, quando o animal está em viremia, a gente pode ter, então, a presença
desses corpúsculos nos macrófagos e nos neutrófilos dos animais. Os métodos de detecção do vírus podem ser método direto ou indireto, então o método direto é o mais utilizado na rotina. Então a gente tem a utilização também dos testes rápidos, né, através de ELISA, sorológico, então para detecção do antígeno. Então a gente utiliza muito na rotina, funciona igual o vírus o da parvo. A única diferença é que o teste rápido para a cinomose, ele acaba tendo baixa especificidade. Então, se esse animal, ele, por exemplo, não tiver numa viremia, né, se o vírus ele já estiver lá no sistema nervoso central e já passou da fase de viremia, a gente pode ter um falso negativo. Então, o teste rápido negativo para um animal que tem sintomatologia não exclui a doença. E daí aqui, com relação ao material que a gente utiliza para fazer o teste, a gente acaba fazendo um boom de amostras. Então, a gente pega a amostra suave nasal, suave conjuntival e também urina, que é o local que a gente tem a maior eliminação viral, para a gente tentar evitar esses falsos negativos. E o PCR, ele vai acabar sendo um método de escolha, principalmente para animais que dão falso negativo. Então, a detecção viral por PCR é muito sensível e a gente prefere utilizar principalmente urina e líquor para a realização, então, da amostra, que são os locais onde a gente vai ter maior eliminação viral. O tratamento ele vai ser sintomático de suporte, tá? Então, não existe nenhum tratamento antiviral comprovado para o vírus da cinomose. Então, o que a gente vai fazer é dar suporte para esse animal, conseguir ter uma imunidade boa e controlar os sinais clínicos da doença e conseguir eliminar esse vírus, tá? O tratamento ele acaba sendo muitas vezes frustrante, porque não são todos os animais que respondem adequadamente ao tratamento. Então é importante que, antes de tudo, você deixe o proprietário muito ciente da gravidade do quadro e que o tratamento é uma tentativa, né? Então, aqueles animais que estão, né, muito tempo sem se alimentar, com grave desidratação, vômito e diarreia, o ideal é que ele fique internado para a realização de fluidoterapia, também com reposição de glicose ou de potássio, conforme a necessidade. Não é todo lugar, né, todo hospital veterinário, toda clínica, que tenha o suporte adequado para internar um paciente com cinomose. Então, por ser uma doença extremamente contagiosa e a secreção do vírus ser extremamente facilitada, é importante que se tenha um ambiente específico para o internamento de animais com cinomose, né? Para você evitar que ele adoeça de outras doenças infecciosas e também que outros animais se contaminem. E, infelizmente, não é todo local que tenha uma estrutura adequada para o internamento. Então, muitas vezes a cinomose ela é tratada em casa, né, diretamente pelo proprietário. E isso acaba sendo um fator também de prognóstico ruim, porque os animais, às vezes, eles não conseguem ter uma melhor absorção dos fármacos, porque estão tendo muito vômito ou muita diarreia. Então, não são todos que respondem bem ao tratamento. Mas o ideal, né, quando o animal estiver muito desidratado, realização de fluidoterapia, a fornecimento de antieméticos e protetores gástricos para o controle do vômito, né? Então, ondansetrona, serênia, omeprazol. Vitaminas do complexo B e vitamina A, elas auxiliam muito na imunidade do animal, então sempre devem ser suplementadas. E a vitamina A, ela auxilia muito na regeneração e proteção dos epitélios, então ela acaba sendo um tratamento muito vantajoso para os animais com cinomose. O interferon é um imunomodulador, né? Então, com o interferon a gente consegue, é um imunomodulador principalmente de neutrófilos, então a gente acaba tendo uma chance de melhorar o sistema imune desse animal para ele combater o vírus. Os anti-inflamatórios, né, esteroidais, eles são indicados para diminuição da inflamação do sistema nervoso central. Então, aqueles animais que estão com muita sintomatologia neurológica, né, eles vão se beneficiar de corticoide. Então, aqui o ideal seria dexametasona ou a prednisona, né, para tratamento em casa. Se o animal tiver convulsão, fazer a utilização do fenobarbital como anticoagulante. É importante também a realização de antibiótico terapia para prevenir infecções secundárias. Então, o vírus da cinomose, ele destrói totalmente o sistema imune
nato do animal e ele acaba ficando extremamente susceptível a outras infecções, que vão agravar ainda mais a sintomatologia e agravar muito mais o quadro. Então, é sim importante você prescrever antibiótico-terapia para esse paciente. O ideal seriam antibióticos de amplo espectro e que também atravessem a barreira hematoencefálica, como, por exemplo, o metronidazol e a doxiciclina. Tem ótimo efeito para pacientes que têm lesão no sistema nervoso central. E animais que ainda não têm, né, a gente pode utilizar a amoxicilina com clavulanato. Mas o que eu mais gosto de utilizar é a doxiciclina. Eles têm uma boa resposta. E a utilização de ribavirina, prof? Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar do coquetel de ribavirina para sinomose, né? Então, a ribavirina, ela consiste de um coquetel antiviral muito parecido com o coquetel para pacientes aidéticos, né, na medicina humana. E ela veio, né, alguns anos atrás, como um tratamento promissor para o vírus da sinomose por conta da sua capacidade antiviral. Mas será que realmente funciona? Né? Então, existem muitos estudos que correlacionam, então, o uso da ribavirina. Então, foi esse estudo aqui, ó, de 2007, que comprovou a utilização da ribavirina contra o vírus da sinomose canina, que comprovou a sua eficácia. Porém, pessoal, né, a ribavirina, ela foi eficaz para o vírus da sinomose somente in vitro, tá? Então, a nível celular, né, a nível in vitro. In vivo, pessoal, ele não teve correlação em resultados positivos para o vírus da sinomose. Então, não existe comprovação científica que a ribavirina ela realmente consiga eliminar a infecção viral em vivo, né, com animal sintomático. Então, por isso que ela acaba não sendo tão utilizada, porque é um tratamento extremamente caro, extremamente difícil de ser realizado, consiste em um coquetel de várias medicações que devem ser administradas diariamente por um longo período de tempo que não tem comprovação científica. Então, muitas vezes a gente acaba não prescrevendo por conta disso. E a eutanásia, né? Então, muitas pessoas também correlacionam a sinomose diretamente com a eutanásia. Claro que, infelizmente, em alguns casos a eutanásia ela é sim uma opção terapêutica, principalmente naqueles animais que já não têm mais sinais compatíveis com a vida, né? Ele não tem mais qualidade de vida, como por exemplo um animal que está com vários sinais neurológicos importantes, alteração de consciência, não consegue se movimentar adequadamente, não consegue levantar, que fica se urinando, ou então aqueles animais que você já tentou um tratamento, né? Você fez as vitaminas, o antibiótico, os protetores gástricos, e mesmo assim o animal ele piorou, teve sinal neurológico, não está mais conseguindo levantar, por exemplo. Então, sim, nesses casos a eutanásia ela acaba sendo uma opção, né? Mas é importante que você converse muito bem com o seu proprietário para saber até quando que ele quer tentar por esse animal, né? Que tipo de qualidade de vida que ele vai dar para esse animal, porque com o tratamento bem feito, existem alguns animais que se recuperam, né? Então, precisa conversar com esse proprietário, falar que vai ser uma tentativa terapêutica e você precisa acompanhar esse paciente, que caso seu tratamento não resolva e esse animal esteja com sinais de baixa qualidade de vida, infelizmente a eutanásia acaba sendo uma opção mesmo. E existe vacina, né? Então, o principal ponto aqui da sinomose é a conscientização da realização da vacina, né? Então, a vacina ela também é com a polivalente canina, né? Então, a V10, também igual, né, da parvovirose. A vacinação inicia a partir da 6ª semana de vida, com a utilização das vacinas vivas atenuadas, 3 doses na primovacinação e 1 dose de reforço anual, então já é suficiente para a prevenção da sinomose canina. Com relação ao ambiente, você também precisa isolar esse paciente durante o tratamento, né? Então, evitar o contato com outros animais. E a limpeza e desinfecção do ambiente de vômitos vai ser muito mais tranquila do que da parvo, porque o vírus da sinomose é um vírus envelopado. Então, ele é facilmente inativado no ambiente com detergentes e desinfetantes comuns, tá? Então, além de Quiboa, né, ou outros desinfetantes,
Também pode ser indicado hipoclorito de sódio e limpeza a vapor ou vassoura de fogo para você eliminar por completo esse vírus. E um ponto importante aqui para nós, médicos veterinários, é que a gente acaba se tornando um importante fômite da sinomose na rotina, né? Então, a gente acaba veiculando o vírus quando a gente atende um animal com sinomose. Se a gente não tomar os devidos cuidados, a gente vai se tornar um fômite e transmitir para o próximo paciente que a gente for atender. Então, tem que ter muito cuidado com a utilização de luvas quando for atender um animal com suspeita de sinomose. Utilizar aquele jaleco e logo depois que terminar o atendimento, colocar ele para lavar. Cuidado com materiais, então seu estetoscópio, seu termômetro, a mesa, a balança que o animal se pesou, tudo deve ser desinfetado adequadamente após o contato com o animal com sinomose, porque a gente vai sim transmitir esse vírus para outros animais se a gente não tomar esses devidos cuidados. Então, sobre sinomose era isso. O próximo assunto que a gente vai conversar vai ser hepatite infecciosa canina. Até lá!